Na parte de terça-feira, Daniel 7. Daniel 7 é uma repetição de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 mostra a sucessão de 4 impérios e a divisão do quarto império, o Império Romano, em 10 nações. A divisão do Império Romano ocorreu no ano 476 depois de Cristo. Depois da divisão do Império Romano, o capítulo 2 não dá mais detalhes, mas mostra a pedra, que é a volta de Jesus Cristo. Porém, queridos, quando nós chegamos no capítulo 7, nós encontramos novamente a sucessão dos 4 impérios. Capítulo 7, abra sua Bíblia. Aqui no capítulo 7 você vai encontrar 4 animais. Assim como no capítulo 2 eram 4 metais, ouro, prata, bronze e ferro, aqui você encontra 4 animais representando os 4 impérios. O primeiro animal é o leão. Capítulo 7, verso 2. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Vamos ler então Daniel capítulo 7, verso 1 a 3. No primeiro ano do rei Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, escreveu logo o sonho, relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que 4 ventos do céu combatiam no mar grande. A profecia diz que ventos em profecia devem ser entendidos como guerras e destruição. Isto está em Jeremias, capítulo 49, verso 36. É um código profético. Ventos simbolizam guerras e destruições. E aqui fala também de mar, águas. Lemos também em Daniel capítulo 7 e o verso 3. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar, subiam da água. Água ou mar, em profecia, simbolizam povos, nações. Isto está muito claro em Apocalipse 17, verso 15. A Bíblia dá os símbolos e a Bíblia também dá a interpretação desses símbolos. Você não pode interpretar a interpretação. Você também não pode interpretar os símbolos, porque a própria Bíblia interpreta os símbolos. E você goste ou não goste da interpretação, você precisa aceitar, porque foi dada por Deus. É assim que a Bíblia fala de animais também como sendo reinos. A Bíblia diz aqui no capítulo 7 e o verso 3, 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O capítulo 7, verso 23, diz que estes 4 animais simbolizam 4 reinos. Leia comigo, capítulo 7, verso 23. Disse assim: o 4º animal será o 4º reino na terra. Ora, se o 4º animal representava o 4º reino na terra, é porque os 3 primeiros animais representavam 3 reinos anteriores. É isso que diz aqui no capítulo 7 e no verso 17. Estes grandes animais, que são 4 reis ou reinos que se levantarão da terra. Portanto, quando você lê o capítulo 7, verso 17 e capítulo 7, verso 23, e disse: o 4º animal será o 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 4 animais representam os mesmos 4 impérios já mencionados no capítulo 2. Babilônia, representada pelo leão, Medo-Pérsia, representada pelo urso, a Grécia, representada pelo leopardo, e o animal terrível, com dentes de ferro, representando o Império Romano. E aqui diz no capítulo 7, no verso 7, que este animal, o 4º animal, que tinha dentes de ferro, tinha também 10 chifres. Na estátua do capítulo 2, existiam 10 dedos. Na visão do capítulo 7, este 4º animal tem 10 chifres, que representam o mesmo que os 10 dedos da estátua do capítulo 2. As 10 nações que surgiram da derrocada do Império Romano em 476 depois de Cristo. Portanto, lemos aqui no capítulo 7, verso 7 em diante. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha
10 chifres. Estando eu considerando os chifres, ou seja, os 10 chifres, eis que entre eles, ou seja, entre os 10 chifres, subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos chifres anteriores foram arrancados. E eis que neste chifre pequeno havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente ou arrogantemente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã, e o seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele, e assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Meu querido irmão, enquanto que no capítulo 2, o Império Romano terminou em 476, e não foi dado nenhum detalhe mais daquilo que viria após a derrocada do Império Romano, mas aqui no capítulo 7 nós temos a sequência daquilo que aconteceria após a queda do Império Romano, após o surgimento das 10 nações da Europa. Aqui no capítulo 7, verso 8, nós temos o detalhe de que no meio dos 10 chifres que surgiram do Império Romano, surgiria um chifre pequeno. Este chifre pequeno seria diferente de todos os outros. Ele derrubaria 3 dos 10 anteriores, ou seja, ficariam somente 7 dos 10 anteriores. Este chifre pequeno cresceria. E o capítulo 7, verso 24, diz assim: e quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, do Império Romano, se levantarão 10 reis, as 10 nações da Europa, e depois deles se levantará outro, ou seja, o chifre pequeno, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis, Érolos, Vândalos e Ostrogodos. Foram 3 povos que foram destruídos pelo chifre pequeno. Érolos foram destruídos em 493 depois de Cristo. Os vândalos em 534 depois de Cristo. E os ostrogodos foram vencidos e expulsos de Roma em 538 depois de Cristo. Agora o caminho estava livre, preparado para o domínio supremo do chifre pequeno. Este chifre pequeno não era um poder civil somente, era um poder civil religioso, porque se proclamaria Deus e buscaria ser adorado como Deus, e ele mexeria com a lei de Deus e perseguiria o povo de Deus. Leia atentamente Daniel capítulo 7, verso 25. Falando do chifre pequeno, e proferirá palavras contra o Altíssimo, o chifre pequeno falaria contra Deus e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, mexeria com os 10 mandamentos de Deus, e eles serão entregues na sua mão, ou seja, o povo de Deus seria entregue na sua mão por um tempo, tempos metade de um tempo, 3 anos e meio proféticos, 1260 anos. Esta perseguição contra o povo de Deus começou em 538 depois de Cristo, exatamente no ano em que os ostrogodos foram destruídos, e de 538 se estendeu por 1260 anos até 1798. Em 1798, houve então a queda papal, a prisão do Papa Pio VI, pelo general de Napoleão Bonaparte, o general Berthier, que invadiu Roma em 1798 e prendeu o Papa Pio VI. Terminou a supremacia papal de 1260 anos, anunciada aqui na profecia de Daniel 7, verso 25. Nós vemos então, meu querido irmão, o Deus que conhece o fim desde o princípio. Ele mostrou o surgimento do poder papal no meio das nações da Europa, inicialmente como um chifre pequeno, como que não querendo nada, mas derrubou 3, Érolos, Vândalos e Ostrogodos, para poder crescer e ter poder, e dominou o mundo durante toda a Idade Média. É o poder absoluto da supremacia papal de 1260 anos da Idade Média. Daniel observou os ventos agitando o mar. Ventos simbolizam guerras, o mar simboliza povos e nações. A visão dada para Daniel no capítulo 7 avança além de 1798. Por quê? Embora os 1260 anos tenham terminado em 1798, aqui no capítulo 7, verso 9 e 10, fala do juízo.
foi mostrado para Daniel, na visão do capítulo 7, a visão do juízo, a sala do juízo, o Santíssimo do Santuário Celestial foi mostrado para Daniel aqui, porque Daniel viu o trono de Deus e viu o ancião de dias assentado sobre o trono. E aqui diz, no capítulo 7, verso 10, assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Daniel capítulo 7 nos leva de 538 até 1798, mas não parou aí. Ele nos leva até 1844, porque 1844 foi anunciado na profecia como sendo o início do juízo. Juízo já anunciado no capítulo 7, mas confirmado na visão do capítulo 8. Capítulo 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Portanto, meu querido irmão, o capítulo 8 é uma confirmação do juízo proclamado no capítulo 7, verso 9 e verso 10. E o capítulo 7, verso 13, mostra Jesus Cristo entrando no Santíssimo, onde está o trono do ancião de dias, o trono do Pai, para poder receber o livro da mão do Pai e iniciar a abertura do livro e iniciar o processo do juízo celestial. Diz aqui em Daniel 7, verso 13, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu, um como filho do homem, é Jesus Cristo. E ele se dirigiu ao ancião de dias, ou seja, ao Santíssimo do Santuário Celestial, e o fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Primeiramente, o juízo, e depois o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído, como diz o verso 18. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre e de eternidade a eternidade. O capítulo 7, verso 26, mostra claramente que após a perseguição de 1260 anos, que terminou em 1798, após esse tempo seria estabelecido o juízo. Que juízo? O juízo celestial, que começou em 1844, exatamente como diz em Daniel 8:14. Veja, Daniel 7, verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. O verso 26, após o verso 25, que falou dos 1260 anos de perseguição, 538 a 1798. E então no verso 26 fala que após 1798 aconteceria o quê? O juízo. Verso 26. Mas o juízo estabelecer-se-á. Quando? Em 1844, conforme diz Daniel 8:14. E eles tirarão o seu domínio. Domínio de quem? Do chifre pequeno, para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Você faz parte do povo dos santos do Altíssimo. Louvado seja Deus por isso. E seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aleluia! Você e eu fazemos parte do reino dos santos do Altíssimo. Nós vamos reinar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo hoje o período do juízo, que começou em 1844. Nós estamos no tempo do juízo. Logo, muito em breve, vai começar o juízo dos vivos. E então Jesus Cristo fechará a porta da graça. Já o povo de Deus estará selado. Uma vez que o povo de Deus esteja selado com o selo do Deus vivo e batizado pelo Espírito Santo, então a porta da graça será fechada. E Jesus Cristo voltará, a pedra descerá do céu, esmiuçando os reinos da terra, os 10 reinos terrestres, e estabelecendo o reino de Deus, que não será jamais destruído. Aleluia, aleluia.